O nome da pregação de hoje é Como se sentir seguro. Num mundo como o nosso, em que as notícias são terríveis o tempo todo, é avião que cai, é um ditador que assume o poder, doenças e vírus que matam, o tempo todo. Num mundo como o nosso, de instabilidade constante, num mundo como o nosso, que vive em guerra, como que nós podemos nos sentir seguros e em paz? É sobre isso que esse salmo fala. Salmo 16. Protege-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, além de ti não tenho outro bem. Quanto aos escolhidos que estão na terra, são os ilustres nos quais está todo o meu prazer. Ele está falando aqui do povo de Deus, que ele tem prazer no povo de Deus. Os que escolhem outros deuses terão as dores multiplicadas. Não oferecerei seus sacrifícios de sangue, nem meus lábios pronunciarão seu nome. Senhor, tu és a porção da minha herança. Essa linguagem aqui, porção da herança, está falando de propriedade, de terra. A herança que Deus havia deixado para Israel era a terra. E Davi está dizendo, o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha terra. E do meu cálice, tu és quem garante o meu destino. Na versão revista atualizada, ele fala, tu és o meu arrimo, tu és aquele que me suporta, aquele que me sustenta, aquele que é o meu muro forte. Verso 6. Meu quinhão caiu em lugares agradáveis. Isso aqui é, na hora de sortear a terra lá em Israel, Israel entrou em Canaã e Deus mandou que fizessem sortes, lançassem sortes para saber em que lugar cada tribo iria ficar. Davi está dizendo, obrigado pelo lugar que o Senhor determinou para mim. Eu estou contente pelo meu destino, pela vida como o Senhor determinou que fosse a minha vida. Meu quinhão caiu em lugares agradáveis, sim, fiquei com uma bela herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, não serei abalado, porque Ele está ao meu lado direito. Por isso meu coração se alegra e meu espírito se regozija. Até meu corpo habitará seguro, pois não deixarás minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Verso 11. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita eterno prazer. Lembrando que o verso 10 é uma profecia sobre Jesus, afinal de contas, o próprio Novo Testamento explica. Davi está dizendo, eu não vou morrer, eu não vou ficar no túmulo. Meu corpo não vai entrar em estado de decomposição. Mas o corpo de Davi entrou. E os apóstolos do Novo Testamento, então, interpretam assim. Davi não estava falando dele. Davi estava falando de Cristo. Era uma profecia sobre Cristo, que é o filho de Davi. Então vamos lá. Como se sentir seguro? Nós temos algo em comum com Davi, que escreveu esse salmo aqui. Davi foi um homem que viveu literalmente em guerra o tempo todo. Ele, antes de surgir para a nação de Israel, naquele evento em que ele se torna conhecido por meio da luta contra Golias, Davi já estava travando longas batalhas, cuidando das ovelhas de seu pai. Quando ele se apresenta diante de Saul, ele diz, eu posso lutar contra Golias. Saul diz, tá doido, menino? Você é um garoto. Você é um menino. E você vai assim, no pelo, sem nada. Não. Como Davi convence Saul? Eu já matei urso e leão. Meu amigo, quem matou urso e leão, Golias é nada. Um homem que viveu em guerra. Davi mata Golias, Davi se casa com a filha de Saul, mas diz o texto que Saul, com medo, com inveja de Davi, começa a perseguir Davi. Davi então passa longos anos, mais ou menos uns 10 anos, fugindo do homem mais poderoso do país dele. Quando Davi então assume o trono, mais uma vez Davi se perpetua em guerra. Aquele evento em que Davi adultera, lembra? O texto diz, numa época em que os reis iam para a batalha, Davi não foi. O normal é, ele deveria ir. Quando Davi ele tem a intenção de construir um templo, o que Deus diz para ele? Não, você? Não. Você é um homem de sangue, você é um homem de guerra. Você guerreou a vida inteira, você não vai construir. Seu filho vai construir um templo para mim. Deus define que Davi foi um homem de guerra, um homem que viveu em conflito o tempo todo. Quando Davi diz assim,
cai ao meu lado, 10.000 à tua direita, o Senhor vai me guardar mesmo assim. Quando Davi diz, eu estou protegido, ainda que estoure uma guerra, era literal. Davi está dizendo que ele se sente seguro, gente, mesmo vivendo em guerra constante. Não é porque Davi teve uma aposentadoria gorda, ele criou os filhos, e agora ele sentou, olhou para a praia e tomou água de coco. Davi vivia em guerra constante, e mesmo assim, Davi diz, o Senhor é a minha paz, contigo eu me sinto seguro. Eu me deito e logo pego no sono, ele declara em outro salmo. Ainda que uma guerra estoure contra mim, eu terei paz, terei confiança. É este homem, gente, que está dizendo para mim e para você, ei, vocês podem se sentir seguros. Mesmo vocês que também vivem, não como eu, não como eu. Mas vocês vivem sim num mundo de guerra. William Hendrickson, comentando sobre Mateus 24, fala que nos últimos 13 anos aí, um pouquinho mais atrás de nós, houve 300 guerras no mundo. Agora a gente sabe de várias e várias guerras. Várias guerras. Balas perdidas de todos os tipos, em forma de munição e de vírus. Uma bactéria, em 24 horas, deixa 16,7 milhões de herdeiros. A gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas. Um dos motivos? O desenvolvimento tecnológico. O mundo já era um pouco mais globalizado, bem menos do que hoje, mas por meio dos grandes navios, o vírus viajava mais rápido. Imagine agora, então. Imagine agora. Olha como. Se eu não me engano, a da gripe espanhola era o H1N1, que está aí até hoje. Ó. Gotículas contendo o vírus, transmitido por espirro, fala. Ou o cara espirrou, caiu ali, você pôs a mão. Quem que limpa a mão o dia inteiro? Vivemos num mundo de guerra, de dificuldades, de pressões por todos os lados. Como ter tranquilidade em meio ao caos? Davi, em outro salmo, afirma, os ímpios confiam em carros, confiam em cavalos. Os ímpios acreditam que, se eu tiver uma aposentadoria gorda, se eu tiver aquela casa, mais umas 2 casas de aluguel, se eu casar os meus filhos, aí eu terei tranquilidade. Muitos confiam no dinheiro. Se eu passar naquela prova, se eu ganhar tanto, eu estarei tranquilo. Alguns confiam em pessoas. Meu marido é o meu refúgio. Bem-aventurado aquele que descansa à sombra do marido, pensam algumas mulheres. Ele que me traz tranquilidade. Davi, entretanto, diz assim, tu és o meu refúgio. Não é minha família. Não é minha família. Não é a minha posição como rei. Ou a minha posição como um garoto, filho de Jessé. Não. O Senhor é o meu refúgio. A minha fé está focada em ti. Os meus olhos estão voltados para ti. É o Senhor quem tranquiliza a minha alma. É o Senhor quem acalma o meu espírito. Deus é a nossa proteção. Deus protegeu Davi. Quando Davi foi lutar contra Golias só com uma funda. Apesar que não era algo tão irresponsável como alguns imaginam. Alguns historiadores dizem que a funda não tem algo, a gente não usa isso mais. Quer dizer, nem sei se em alguma época nós aqui chegamos a utilizar, mas era algo da cultura de Israel. Colocava uma pedra, girava e pum, arremetia. A gente tem um estilingue, algo que talvez lembrasse. E o que se diz é que os jovens eram muito hábeis naquela habilidade, tinham muita habilidade com aquilo. Então Davi não estava no seco ali. Mas ele diz o seguinte para Golias: eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. É Ele que me protege. Foi Deus quem protegeu Davi quando o homem mais poderoso da terra perseguiu Davi. O texto diz que Saul não dava descanso para Davi. Não dava descanso. Eu lembro de ter lido um pouco, assistido sobre a biografia do Pablo Escobar. E ele fugindo e fugindo. Apesar de ter muito dinheiro e comprar um monte de gente, era uma vida angustiante. O tempo todo em que você não se sente seguro, você sempre sente que tem alguém no seu cangote. Foi o que Davi viveu, não porque era traficante, mas porque estava fugindo, justamente porque era honesto. E é esse homem que diz, o Senhor é o meu seguro, a minha segurança. É o Senhor que me faz com que eu deite e descanse em paz. Deus protegeu Davi das mãos de Saul. Deus protegeu Davi até quando Davi havia pecado. Davi pecou por conta de seu adultério,
mentira e assassinato, Deus permitiu que Absalão fizesse uma revolta na terra e tentasse tomar o trono de Davi. Diz o texto que Davi então sai e foge. Davi foge, humilhado. Nessa hora Davi ora a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Que os conselheiros de meu filho, Absalão, não sejam bons. Diz o texto então que Davi pegou seu amigo, o conselheiro Sai, e falou para ele: vai lá, aconselha meu filho. O outro conselheiro, Aitofel, deu bom conselho para Absalão: vamos agora matar o seu pai. Mas o outro, que era amigo de Davi, disse o seguinte: não, você sabe, o seu pai é guerreiro. O seu pai está como uma ursa. Sabe uma ursa, quando alguém retira os filhotes de uma ursa? É assim que o seu pai está. Se nós formos agora, seu pai vai nos destruir. Vamos fazer o seguinte: vamos montar um exército maior. Vamos nos preparar. Esse conselho era o conselho ruim. Porque esse conselho fez com que Davi tivesse tempo para fugir, tivesse tempo para se preparar. Mas diz o texto que Davi orou: ó Deus, confunde os conselheiros do meu filho. E diz o texto bíblico que Absalão ouviu o conselheiro ruim. Deus protegeu Davi, assim como ele tem nos protegido, como Davi sabia disso. Pode a mãe que amamenta abandonar o filho que mama. Eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Ele está falando de Deus. É Deus dizendo para Davi. É ele dizendo: olha, eu cuido de você. Pode os seus pais, pode todo mundo abandonar você. Eu não vou te abandonar. Eu não vou esquecer de você. Essa é a concepção de Davi, de que Deus guarda o seu povo. E essa é a promessa de Deus para nós também, que Deus cuida de nós. Em segundo, nós vemos Davi dizendo que, para ele, o único bem que ele possui é Deus. Ele diz isso aqui no Salmo 16, verso 2. Tu és o meu Senhor, além de ti não tenho outro bem. Eu não tenho nada, eu só tenho o Senhor. O rei Saul, que num dia elogiou Davi, colocou Davi no pináculo do templo e disse: está aqui, esse é o cara. Tome minha filha, você estará isento de imposto. Lembra que ele prometeu isso? Nem sei se Davi ficou mais feliz com a isenção do imposto ou com o casamento. Está isento de imposto, está aqui minha filha. Na realidade, de início ele nem deu, a filha, né, acabou tomando depois, enfim. Um dia está aí Saul fazendo isso, no outro ele quer matar. Ele pega uma lança e joga contra Davi. Difícil. Num dia Davi é herói de guerra. O texto bíblico diz que o povo cantava sobre Davi. Havia música sendo cantada em homenagem a Davi. Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Nem sei como era esse pagode, mas cantavam lá. Num dia, Davi é um herói. No outro, Davi é um bandido. O rei, ou você acha que o rei perseguiu Davi e disse o que para o povo? Mentiu, obviamente. Estou perseguindo Davi porque Davi é um cara honesto. Estou perseguindo Davi porque Davi é um cara gente boa. Então eu gosto de matar gente boa. Ele lutou por vocês, meu povo. Então, por isso eu vou matá-lo. É óbvio que ele difamou Davi. Qual a explicação que ele iria dar para perseguir Davi? Num dia ele é herói. No outro dia ele está sendo perseguido pelo seu próprio rei. Um dia as coisas vão bem, no outro dia nem tão bem assim. Num dia a gente está saudável, no outro dia cai enfermo. Coisas que não temos controle. O que nós temos de fato? O que de fato nós controlamos? O que de fato nós podemos dizer? Eu sou o cara, eu sou o bichão, eu controlo mesmo. A minha saúde só eu controlo. Eu como muito bem, eu me exercito muito bem, estou tomando creatina, batata doce. Tem que fazer mesmo, maravilha. Mas aí você pode fazer tudo isso e cair enfermo. Você pode fazer tudo isso, e ficar doente. Claro que pode. Dar um infarto, é óbvio que isso é possível. O que a gente tem de fato? Família, de dinheiro, emprego. O que de fato a gente pode dizer? Isso aqui é meu, ninguém arranca de mim. Ninguém arranca meu dinheiro, ninguém arranca meu nome, ninguém arranca minha posição. O que de fato a gente pode dizer em relação a qualquer outra coisa que não Deus? Só em relação a Deus a gente pode dizer isso. É uma ilusão. É uma ilusão, por exemplo, se Davi pensasse assim, ó, agora eu sou rei. Agora eu sou rei. Quando eu tinha 17 anos, eu não tinha nada. Talvez eu pudesse andar ansioso. Mas agora eu sou o rei. Eu sou o homem mais poderoso do meu país.
Agora eu estou seguro. Na realidade, boa parte dos grandes problemas de Davi vieram depois da monarquia. Por culpa dele mesmo também, obviamente, mas seus grandes desafios vieram depois. É uma grande ilusão achar. Existe um lugar em que você conquista a tal estabilidade. Aqui, ó. A minha estabilidade é quando eu ganhar X. Aqui é o meu lugar seguro. Meu querido, olhe para a história e veja se existe isso. Império Romano ruiu. Não é que uma casa caiu, uma família caiu, uma cidade caiu. O império inteiro ruiu. Os bárbaros, no século V, destruíram, arrebentaram com tudo. Sobrou pouca coisa. Quem lembra da Varig? Primeira companhia aérea brasileira. Ruiu. Tem várias explicações para isso, mas uma delas tem a ver com intervenção estatal. Não interessa se o cara era bom, se o cara é um bom líder, ele tem milhões num dia. O infeliz governante vai lá, atrapalha o cara, boicota o cara não consegue, o cara quebra. O cara quebra. Aaron, mas não, pastor, por isso que eu estou estudando agora a Bolsa de Valores e eu sei que a gente deve investir em setores mais estratégicos e mais confiáveis. Por isso que o setor de aviação sempre é isso mesmo. Tá. Aaron, setor de energia americana, faliu. Faliu, gente. Faliu. Então banco, né? A Casa do Dinheiro. Lehman Brothers, 2008. Faliu. 158 anos de existência. 158 anos nos Estados Unidos. Faliu. Ou você conhece o João? Não, né? Nem eu. O João é um funcionário público. Trabalhou. Aposentou, aposentadoria gorda. 2 anos depois, morreu. O que você controla? O que você pode dizer? Aqui está o meu lugar seguro. Esse é meu alvo de vida. Vou fazer isso, aposentei, vou viver de boa, em ditosa velhice. O que você controla? O que você controla? Lembra da crise de 2008? Lá nos Estados Unidos? Arrebentou o mundo. Não sei se você lembra a causa. Uma meia dúzia de maluco lá dos Estados Unidos que decidiram fazer empréstimo para as mulheres comprarem, para as pessoas comprarem casa, para todo mundo. Hipotecaram tudo lá. Eu lembro de um documentário, uma mulher da vida, vocês entendem, né? Que vende o corpo. Ela falou que ela tinha 4 hipotecas. Ela simplesmente chegava lá e conseguia, assim, fazer o financiamento facilmente. Uma meia dúzia de maluco, doido, desvairado, pôs o mundo no chão. Por isso que Jesus disse, não depositem a sua confiança na instabilidade da riqueza. Eu sempre digo aqui, né? É engraçado que Jesus não disse instabilidade da pobreza. A pobreza é certeira, né? Bem estável. A riqueza que é instável. Um dia você pode ter 1 milhão, no outro dia não tem nada. A pobreza é sempre a mesma. Não, sou pobre há 20 anos. É isso, ele diz, olha, não deposite a sua confiança nessas coisas. Essas coisas não são um lugar seguro. Não são. Você pode ter tudo, dinheiro. Quando você não tem dinheiro, você pode ficar ansioso, dizendo, meu Deus, eu preciso ter. E aí quando você tem, aí você fica ansioso, com medo de perder. Nem mesmo o melhor salário do mundo é o Salmo 91. Bendito é aquele, abençoado é aquele que descansa à sombra do Onipotente, que diz ao meu Senhor, tu és o meu refúgio. Não o salário, não minha carreira, não minha família, não meu Deus, porque tudo mais pode ser tirado de mim, menos o Senhor. Terceiro, Davi diz que ele manifesta, Deus é aquele que se manifesta através do seu povo. No verso 3 ele diz, olha, quanto aos escolhidos que estão na terra, são os ilustres nos quais está todo o meu prazer. Ora, quando você está cheio do Espírito Santo, como Davi está aqui, é isso que acontece. Você tem amor pelo povo de Deus. Você vê o povo de Deus com olhos diferentes. É assim que ele vê o povo de Deus. Essa é a perspectiva de Davi. O povo de Deus é onde eu tenho prazer. Os ímpios são aqueles que amaldiçoam o Senhor. Mas o teu povo é aquele que bendiz o teu nome. Mesmo com todas as falhas, é o teu povo pelo qual o Senhor
morreu. Ou no caso aqui de Davi, iria morrer. É o teu povo que o Senhor salvou do Egito. É o teu povo que o Senhor ama. E se o Senhor ama o seu povo, eu também tenho que amar o seu povo. A devoção de Davi a Deus é vista na comunhão com os irmãos. Não ter comunhão tem a ver com as impiedades. E obviamente também é na igreja, é por meio dos irmãos, que nós também vemos a materialização do amor de Deus por nós, do cuidado de Deus por nós, da graça de Deus por nós, Deus nos instruindo, Deus nos conduzindo, Deus falando conosco. E encontramos paz em Deus por meio dos irmãos. Quando Deus usa para pregar a nós, para nos ajudar, para nos dar uma palavra de consolo, essa é a maneira em que encontramos paz em Cristo, por meio de nossos irmãos também. Davi diz que o Senhor é, em quarto lugar, minha herança, meu cálice, meu arrimo. Ele diz isso no verso 5. Senhor, tu és a porção da minha herança e do meu cálice, tu és quem garante o meu destino. Como eu disse na versão revista atualizada, traz aqui arrimo, porque é o que de fato está no original. Tu és o meu arrimo, tu és o meu muro de proteção. Primeiro a gente começa aqui com a herança. O que nós vemos lá na Escritura é que Deus dividiu Israel em 12 tribos. 12 tribos. Israel entra em Canaã e Deus divide em 12 tribos. Deus começou por meio de sorte, mandou que o povo lançasse sorte, e começou a dividir as terras. E cada pessoa, então, foi pegando ali a sua herança. Então, a palavra herança aqui tem, em primeiro lugar, a ver com esse contexto histórico de Israel. Davi está dizendo, olha, é o Senhor que é a minha herança. A minha herança é o Senhor. Não é dinheiro, não é um pedaço de terra. A minha riqueza é o Senhor, mesmo porque todas as outras podem ser tiradas, como Jesus já advertiu. Acumulem tesouro no céu, porque aqui a traça e a ferrugem corroem. E os ladrões roubam. Jesus não está garantindo, em relação aos cristãos, essa estabilidade financeira. Ele não está dizendo, olha, fica sossegado que eu vou livrar vocês de todos os ladrões e de toda a corrupção. Ele não disse isso. Ele diz, olha, coloca o coração de vocês na eternidade, porque aqui o dinheiro pode ser perdido. Coloque o coração de vocês nas coisas celestiais. É o que Davi está dizendo. O Senhor é a minha herança. E Davi, naquela época, gente, o que é a ideia, né, da monarquia? A ideia da monarquia é que o rei é o dono da terra. Essa é a grande ideia. O rei é o dono da terra. Davi está dizendo, não sou. O Senhor é a minha herança. O Senhor é a minha riqueza. Isso aqui pode ser tirado. Quantos reis não foram mortos? Não houve conspiração contra eles. Eles perderam tudo. Não. O Senhor é a minha herança. Tudo mais pode ser arrancado, menos o Senhor. E ele também diz, o Senhor é meu cálice, que tem a ideia de onde se colocava o vinho, a ideia de prazer. O vinho era isso, o prazer. Ele está dizendo, o Senhor é o meu prazer. É o Senhor quem alegra a minha alma. E por fim ele diz, tu és o meu arrimo, como declara a versão revista atualizada. Um muro de arrimo, por exemplo, área de deslizamento, uma área inclinada. Aí você tem aqui terra vindo, lugar mais plano aqui, terra, então você tem que fazer um muro mais reforçado, para que essa terra, essa pressão aqui exercida, não ultrapasse aquele muro. Então você tem que fazer um muro mais reforçado. Isso é um muro de arrimo. Davi está dizendo, tu és isso para mim. As pressões vêm contra mim. Pressões de todos os lados. Os meus inimigos que querem me matar, às vezes conflitos internos. O tempo todo eles estão exercendo pressão contra mim para que eu caia. Mas o Senhor é quem me protege. O Senhor é quem me guarda. Essa é a perspectiva de Davi. E essa também é a minha e a sua perspectiva. Obviamente, tudo isso é alcançado, é atingido por meio da fé. Quando nós cremos nisso, Deus é. E quando nós falamos isso, pregamos sobre isso, e pregamos sobre isso, acima de tudo, para nós mesmos. Quando nós nos levantamos de manhã e falamos, o Senhor é a minha alegria. Puxa, perdi aquilo ali, mas o Senhor vai me conservar. Olha, amanhã, eu não sei se aquele meu projeto vai acontecer. Acontecendo ou não, o Senhor vai estar comigo, o Senhor vai me suprir, não importa o que aconteça. O Senhor vai me guardar. Eu não vou cair. Porque o Senhor vai me sustentar, não importa as pressões que venham, é o Senhor quem me sustenta, em que me mantém de pé. A minha confiança está no Senhor. Quinto, eu me alegro com o meu destino. Verso 16. 16?
o verso 6. Verso 6. Meu quinhão caiu em lugares agradáveis. Fiquei com uma bela herança. Mais uma vez, aquilo que eu acabei de falar. Israel teve sorteio. Sortearam as terras que seriam divididas por família. E Davi está dizendo, eu fico feliz com o pedaço de terra que o Senhor me deu. É maravilhoso. Quantas coisas na sua vida não foram escolhidas por você? Não foram, inúmeras coisas não foram. Onde você nasceu. Você não escolheu. Quem escolhe? Fala a verdade, gente. Se você tivesse a opção, você escolheria o Brasil? Eu amo o Brasil, óbvio, nasci aqui. Óbvio que eu amo. E porque nasci aqui, aprendi a amar meu país. Mas, pensa bem. Por exemplo, a gente estava falando isso ontem sobre uma banda famosa. Eu falando isso com a minha família. É uma banda inglesa. Então, falam inglês. A música deles vai por todos os lados, porque o inglês se espalha por todo mundo. Agora, o cara canta... Já ouviu? Tem uns idiomas aí que a gente não está acostumado. A gente ouve e a gente fala, o quê? Pega lá na Netflix, lá, você pega uns idiomas cabulosos lá. Você não consegue ouvir, você fala, pelo amor de Deus. Porque a gente não está acostumado. O cara já tem uma vantagem absurda. Absurda. Sobre todo mundo. Então, nós temos os nossos destinos. Coisas que nós não controlamos. Como o salmista declara, que Deus escreveu a nossa vida e determinou todos os nossos dias. Então, inúmeras coisas que dizem respeito a nós não escolhemos. A sua família, seu pai, a sua mãe, que tem uma influência poderosíssima em tudo que você é. Até o seu jeito de andar. É ou não é? Alguém já falou para você, você anda que nem o seu pai ou com a sua mãe. Não é impressionante isso? É. Um dia me falaram, nossa, pastor, você anda parecido com seu pai. Eu falei, isso é uma notícia muito ruim. Porque eu olho meu pai andando e eu falo, gente, isso aí não está legal. Como a nossa família nos influencia. Nós não escolhemos. Influencia sim, até no jeito que nós somos. Como vai se desenvolvendo a nossa personalidade. Até aquilo que você via no seu pai, você repudiava. Quantas vezes você se vê fazendo a mesma coisa? Como que influencia? Algumas pessoas não são como Davi. Estão o tempo todo reclamando. De tudo. Reclamam do país que tem, da família que tem. Reclamam da sorte que tem. Davi não, ele diz, bendito seja o Senhor. O Senhor me escolheu, o Senhor determinou minha vida. Cabe a mim fazer o melhor com o que eu tenho. Cabe a mim fazer o máximo com os talentos e oportunidades que o Senhor deu a mim. Porque, diferentemente do que os coaches dizem, há muitas coisas que acontecem conosco que nós não temos controle e cabe a nós apenas fazer o melhor diante delas. Como eu sempre digo, nós não criamos ondas, nós surfamos as ondas que Deus envia para nós. É isso que Davi está falando aqui. Ele encontra descanso ao confiar na soberania de Deus que determinou todos os dias de Davi. As passagens para mostrar isso são abundantes. Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem ser da vontade de Deus. Ele está querendo dizer, a sua vida, nos mínimos detalhes, até naquelas coisas que aparentemente não têm importância, só aconteceram porque eu quis. Inclusive os seus sofrimentos. Eu estava lá. Inclusive nas traições que você enfrentou, nos abandonos, em relação a todas as coisas. Eu estava lá. Eu sou soberano sobre o bem e sobre o mal. É essa perspectiva que faz com que Davi esteja em paz e se sinta seguro. Por quê? Deus cuidou de mim, Ele cuida de mim e Ele vai cuidar. Até essa circunstância que eu digo, não dá, é horrível, é difícil. Ao invés de reclamar, eu vou dizer como Jó, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Faz isso, agradeça. O Senhor está frio, não reclame. Pense bem, você poderia estar morando lá naqueles lugares da Europa lá que, pelo amor de Deus, gente, frio demais. A gente aqui é só de vez em quando. Aí se você morasse lá, eu ia estar pregando para vocês, o frio é o melhor que há. Aqui eu vou dizer para vocês, graças a Deus que eu não moro lá. Agradeço a Deus.
Agradeça a Deus pela sua família, pelo seu trabalho. Agradeça a Deus por tudo. Esse é um dos grandes princípios para que você viva em paz. Sexto e último princípio: o Senhor é o centro da existência humana. Vamos ver o que Davi diz, do verso 7 em diante. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. Aqui é óbvio que a expressão do coração dele está dizendo que Deus fala ao coração dele, Deus ensina Davi o tempo todo. Verso 8. Sempre tenho o Senhor diante de mim. É por isso, essa é a causa de eu não ser abalado. Davi não diz assim, eu sempre vou ter meu pai diante de mim. É por isso que eu não vou ser abalado. Não, seu pai um dia vai embora. Ele não diz, eu sempre vou ter os meus filhos perto de mim. Por isso que eu não estou abalado. Ele não diz isso. Ele não diz isso. Ele não diz, eu sempre terei a saúde ao meu lado. Espero que tenha. Mas ele não diz isso. Eu sempre vou ter o meu nome ao meu lado, o meu bom nome. Meu pai sempre falava isso, Rodrigo, não seja desonesto, cumpra o que você prometeu. O bom nome é a melhor coisa que a gente tem. E hoje a gente vê aí. Uma mulher maluca fala mentira aí, acaba com a vida do cara. Quantos casos a gente sabe disso? O cara não tem culpa nenhuma. Nenhuma. Acabou com o nome dele. Para sempre fica lá. Ele ganhou. Foi lá na justiça, ganhou. Aí o povo fica assim, mas será que? Será que ganhou mesmo? Será que? A gente pode dizer, eu vou conservar o meu nome, eu vou proteger o meu nome? Não pode. Ele diz, eu não vou ser abalado, porque a minha confiança está em Cristo, está em Deus. Verso 9, é por isso que o meu coração se alegra e meu espírito se regozija. Até mesmo meu corpo habitará seguro. Pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Como eu já expliquei para vocês no começo, é Pedro, no Novo Testamento, se não me engano, que faz a citação dessa passagem dizendo isso. Isso aqui, ele está falando de Jesus. É óbvio que ele está falando de Jesus, se Pedro falou, quem sou eu, né? Pedro falou. Mas é óbvio que tem uma verdade em relação a Davi, que é a profecia acerca da ressurreição de todos nós. De que um dia, aquele nosso corpo que vai virar pó, esse nosso corpo que vai virar pó, Deus vai dar a ordem de comando e nós vamos ser ressuscitados. É sobre isso que ele está dizendo. Ou seja, ele está dizendo, olha, nem a morte me mata. Eu vou ter medo do quê se nem a morte me mata? Se o maior inimigo de todos em Cristo é vencido, eu vou ter medo do quê? Da inflação? Dos comunistas? Do vírus? Do quê? Verso 11. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há eterno prazer. Esse é o resumo do Salmo. Como que a alma humana precisa colocar Deus no centro. Eu e você precisamos entender o que Davi está dizendo. Deus não é algo que você faz domingo à noite. Deus é o centro da existência humana. Ele é aquele pelo qual nós corremos. Para encerrar, ontem eu estava sentado perto da minha casa, estava pensando em algumas coisas, e estava bem frio, e eu fui lá fazer os meus exercícios, como eu faço sempre. E aí eu estava pensando sobre isso, pensando no que eu já falei aqui algumas vezes com vocês. De onde vem o ânimo das pessoas para fazerem as coisas? De onde vem o ânimo? Por exemplo, eu estou aqui há 20 anos fazendo a mesma coisa, pregando as mesmas coisas. Eu estou aqui há tantos anos fazendo os mesmos exercícios, lendo as mesmas coisas. E de onde vem a força para fazer as mesmas coisas o tempo todo, para tentar melhorar a cada dia, para fazer um exercício físico que seja, enfim, qualquer coisa? A força dos ímpios vem de motivações malignas, como por exemplo, ela vai fazer um exercício para depois expor o corpo para todo mundo ver. A motivação do ímpio para ganhar dinheiro é então se mostrar ao mundo e de alguma maneira achar eu venci. Essa é a motivação do mundo. As motivações são sempre erradas, porque a Escritura declara isso, que o coração do ímpio é perverso e que tudo que não procede de fé é pecado.
Ou seja, tudo que eles fazem sempre tem uma motivação errada. Mas o cristão não é assim, não deve ser assim. O cristão, ele tem como objetivo a glória de Deus. Essa glória de Deus, às vezes é uma coisa muito subjetiva, abstrata, não? Essa glória de Deus se materializa para mim de maneira muito clara, como a Escritura declara, por meio do amor ao próximo. Esse é o foco de existência de um verdadeiro cristão. Mas de modo que até o amor ao próximo é uma consequência do amor a Deus e do desejo de glorificar a Deus, mas não a causa inicial. A causa mesmo é a glória de Deus. A causa mesmo é o desejo de, naquele dia final, ouvir de Jesus: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. É isso que eu tenho tentado ensinar aos meus filhos. Quando eles vão estudar, ninguém gosta de estudar, né? Essa é a verdade. Eu falo para ele: o que vai te motivar a querer estudar, a fazer o que é certo? Pode ser o desejo de ficar rico para impressionar os outros. Pode ser o ódio. O ódio também costuma ser uma boa força. Boa no sentido de trazer força, mas ela é ruim. O ódio, o desejo de mostrar para alguém que você venceu. Isso traz muita força, isso. Mas eu não sei se eu quero viver assim, não. E eu falo para eles: mas existe uma coisa incorruptível. Existe um objetivo que ninguém pode arrancar, que é o desejo de glorificar a Deus. Que é o que Davi está dizendo. O Senhor é tudo para mim, o Senhor é a razão da minha alegria, o Senhor que me mantém de pé, o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha riqueza. É o Senhor, o Senhor. Deus como foco da existência. É isso que Davi está mostrando. E é assim que eu e você devemos viver. Deus como a causa, o meio, o fim. Deus como o objetivo maior da existência. Até o amor aos nossos filhos, na realidade, é só uma consequência do amor ao nosso Deus, porque se um dia o filho não recompensar a gente, se um dia o filho não retribuir, se um dia o filho sair, e como muitas vezes fazem, e ele nem liga para a gente, você não vai ficar frustrado, porque você fez para o Senhor. Essa é a perspectiva de Davi. O Senhor é a minha herança, o Senhor é a razão da minha existência, o Senhor é o motivo da minha vida. Vamos ficar de pé?